Afinal, por que precisamos reencarnar? Será que não poderíamos ficar no mundo espiritual, evoluindo tranquilamente, sem precisarmos nos materializar neste mundo ainda tão difícil? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Perguntas que estamos reunindo em temas e trazendo nestes vídeos de segundas-feiras, sempre às 19h30. Já às quintas continuamos com os vídeos com temas específicos, também às 19h30. A primeira pergunta de hoje é uma pergunta que chega sempre, mas nos foi enviada recentemente pelo Nilson Pompeu e também por um outro perfil chamado The Real GSM Family. Então perguntam: por que precisamos descer ao globo na forma física? Se um dos objetivos é a evolução do indivíduo, por que não podemos ficar apenas no mundo espiritual para melhorarmos? Existem muitas formas de responder a esta pergunta. A primeira constatação é que, para nossa alegria, talvez, nós não reencarnaremos para sempre. Encontramos isto no Espiritismo, no próprio Budismo. Todo o esforço do Budismo, por exemplo, é a libertação da chamada roda de Sansara, que é a roda das reencarnações. E no Livro dos Espíritos, a espiritualidade também explica que seres que chegam ao estágio de espíritos puros não precisam mais encarnar em mundos tão densos como o nosso, mas a evolução continua. Então não reencarnaremos para sempre. Mas por enquanto a reencarnação é algo extremamente necessário para espíritos como nós, porque catalisa a nossa evolução em níveis inimagináveis. Somente aqui, num mundo cheio de desafios, tendo que sustentar, tendo que lidar com as necessidades de um corpo físico tão cheio de necessidades, tão cheios de demandas de todos os tipos, tendo que lidar com as aflições causadas por incertezas, sentindo toda a gama de emoção e de sentimentos que uma vida na matéria proporciona, euforia, paixão, tristeza, angústias, tudo isso tempera o nosso caráter, faz com que nós sejamos forçados a mobilizar os nossos potenciais, a crescer. Somente estas experiências nos tiram de uma inércia espiritual. Precisamos levar em conta também que a reencarnação é uma bênção para muitos espíritos que encontram-se no mundo espiritual desesperados por conta de erros que cometeram, totalmente intoxicados de energias tóxicas, de seus próprios desequilíbrios, energias que só podem ser descarregadas em corpos materiais, em corpos densos. Então há espíritos que imploram pelo reencarne, imploram também por esquecer, por começar de novo, por ter um novo momento, deixar para trás erros, virar a página e começar uma nova história. Então, além dos motivos psíquicos, existem também os motivos energéticos. Além desta questão de que o corpo físico comumente se torna uma forma do espírito descarregar energias densas que podem aparecer até na forma de doenças, nós ainda somos seres muito materializados e se ficarmos muito tempo sem reencarnar, o nosso corpo espiritual começa a sofrer consequências, que podem levar até a consequências sérias. Então precisamos ainda, periodicamente, deste contato com a matéria mais densa. Ainda é difícil para a gente enxergar deste ponto de vista, talvez só quando retornarmos ao mundo espiritual. Mas a reencarnação é uma grande oportunidade, valiosíssima para todos nós. Principalmente numa fase de transição planetária que estamos vivendo, fase em que podemos estar tendo a última chance de provar que merecemos ficar no planeta Terra, que aos poucos se tornará um lugar muito melhor.
Estamos convivendo com as pessoas que precisamos conviver nos ambientes mais necessários ao nosso crescimento espiritual. E estas janelas de oportunidade, elas não aparecem de forma rotineira. A encarnação é fruto de um trabalho de planejamento, de uma aproximação de seres e oportunidades com os quais você precisa conviver para crescer. Então isso não tende a aparecer com facilidade na hora que você quiser. Se desperdiçarmos esta chance, talvez tenhamos que esperar muito tempo para ter uma semelhante. Então vamos aproveitar, já que já estamos aqui, para fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, sem sonhos irreais de perfeccionismo e de grandes saltos evolutivos. Isso não vai acontecer. Evolução não dá saltos, devagarzinho a gente vai crescendo, mas mesmo para ser devagarzinho, precisa do nosso esforço, da nossa atenção diária, da nossa boa vontade, porque muita coisa também precisamos aprender a fazer por amor, não por obrigação de querer evoluir. E a próxima pergunta é da Juliana Nogueira Salles. Em todas as encarnações de qualquer mundo, passamos pelo véu do esquecimento? Juliana, este véu do esquecimento, que ainda é tão importante para que nós nos concentremos nesta experiência, para que as lembranças de outras vidas e do que viemos fazer aqui, do que nos propomos a fazer aqui, não acabem interferindo na nossa espontaneidade, até no nosso equilíbrio emocional, porque não estamos preparados para lidar com a lembrança de tudo que já fizemos. Este esquecimento tende a ficar cada vez mais tênue, de modo que em mundos mais avançados ele quase que não existe. Já o Matheus Silva, é muito complicado não lembrar das vidas passadas. Se pelo menos lembrássemos do que precisamos fazer aqui, isso não nos faria evoluir mais rápido? Matheus, ficaria mais fácil, né? Você já saber quais são as suas prioridades. Mas nós sabemos, Matheus, nós lembramos das vidas passadas nas formas das tendências que nós trazemos. Nós temos um porão no nosso subconsciente, inconsciente que foi descoberto pelo ilustre psiquiatra Sigmund Freud, e é justamente no porão do inconsciente que estão as suas vivências multimilenárias, que se expressam na forma de tendências. E o próprio Freud dizia que nós somos governados pelo inconsciente. Há espíritos que dizem que o Freud só não avançou mais nas suas pesquisas porque não conseguiu aceitar a ideia da reencarnação. E tudo que nós nos propusemos a fazer aqui aparece muito forte em forma de tendências, de chamados, vocação, coisas que você sente que precisa fazer. Isso nossos amigos espirituais vivem nos lembrando também nos momentos em que estamos fora do corpo físico, durante o sono, eles nos aconselham, nos intuem mesmo durante nossos momentos de vigília. Então, que possamos aguçar a nossa intuição, a nossa conexão com os nossos amigos espirituais, para que tenhamos mais esta sintonia com o nosso planejamento existencial. Isso é importante. Já o Wagner pergunta: como saber qual é o meu programa reencarnatório? Ou melhor, o que devo fazer ou aprender? Ou mesmo o meu objetivo nesta vida? Wagner, às vezes o nosso objetivo é tão simples, é simplesmente nos darmos bem com as pessoas ao nosso redor, conduzirmos o nosso trabalho de forma digna, crescermos de forma nas nossas virtudes o máximo que pudermos. Nem todos nós temos planejamentos de coisas diferentes e espetaculares, porque mesmo este simples já é dificílimo de fazer. Há uma monja budista que diz que devemos esquecer a iluminação espiritual, porque ser gentil com os outros já é difícil pra caramba. Então, o nosso planejamento reencarnatório muitas vezes se expressa de forma também proveniente do nosso inconsciente. Pensemos naquilo que nos faz feliz, naquilo que nos engaja, naquilo que nos traz uma sensação de realização muito grande. Aí você vai ter pistas daquilo que você realmente se propôs a fazer aqui.
Já o Daniel Souza: se eu não acreditar em reencarnação, mesmo assim serei obrigado a reencarnar, caso realmente exista isso? Sim, Daniel. Existe a chamada reencarnação compulsória. Vou deixar aqui no card para você o vídeo. Existem espíritos que reencarnam compulsoriamente do próprio umbral, porque, além de se recusarem a reencarnar, não estão dispostos a fazer nenhum tipo de planejamento, a se colocar em qualquer tipo de disciplina espiritual. Então, quando chega o momento, a janela de oportunidades, onde eles podem vivenciar o que é necessário com as pessoas com as quais têm que vivenciar, os mentores espirituais os recolhem e eles são encaminhados à reencarnação, às vezes de forma até inconsciente. Isto existe e com certeza não depende do ser acreditar ou não. Próxima pergunta da Rosângela Rocha Alves: podemos reencarnar em um lugar diferente daqueles que amamos? Se existem laços, como vamos reencontrá-los? Rosângela, nós temos uma família espiritual, seres que vão evoluindo juntos, trocando experiências, reforçando cada vez mais os seus elos de amor, de afinidade. E estes seres, eles se buscam. Não importa se há separações temporárias, em que um permanece encarnado, o outro reencarna, ou vai reencarnar em outro país, em outro planeta, é exilado, depois volta. Não importa. O tempo no mundo espiritual é muito diferente, e ao longo destas idas e vindas, nós vamos nos reencontrando, nos ajudando, trocando de posições, de papéis, até que vamos chegar num estágio em que não precisaremos mais reencarnar e todos juntos confraternizaremos e relembraremos esta fase de lutas, de esforço, em que construímos a nossa aventura espiritual à base de muita garra, de muita busca, de muitos desafios. E o Hubert Fernandes pergunta se o espírito não regride, mas volta a mundo trevosos. Hubert, a gente não perde o que a gente já conquistou, em termos de aprendizado, intelectual, moral, mas isso não nos impede de cometer erros grosseiros, que até parece que a gente regrediu. Mas tudo que você aprendeu, ninguém pode tirar de você. E pode acontecer sim, em períodos de transição planetária, como o que estamos vivendo, do ser convidado amorosamente a ir habitar um mundo mais primitivo, porque ele não atingiu o grau de evolução necessário para acompanhar a evolução do planeta em que ele está. Então nós estamos vivendo esta fase de seleção, um grande final de ciclo evolutivo, que uns chamam de juízo final, transição planetária, mas enfim, é um período muito importante o que estamos vivendo. Talvez esta seja uma das reencarnações mais importantes que nós estamos vivendo. O Gilberto Magalhães pergunta: mas se o espírito tem várias encarnações, como ele pode ter apego a um corpo que já se foi? Porque nós somos seres ainda muito materializados, apegados às rotinas do corpo material, aos instintos de conservação, aos prazeres que o corpo físico pode proporcionar. Então, ao final de cada vida, há uma tendência em que nos apeguemos ao corpo que acabou de deixar de existir, de se desintegrar no seio da Terra, no seio da natureza. Isso é muito comum, Gilberto, e é um dos motivos que mais perturbam o espírito após a desencarnação. É o apego. Não só às rotinas materiais, mas o apego também a pessoas, o apego a hábitos, a lugares. Todo tipo de apego não é bom. Nós precisamos cada vez mais aprender a amar sem apego. E o Nilson Ramos pergunta: se somos espíritos com tantas encarnações, porque sempre que voltamos ao mundo espiritual, nos parece tudo estranho e novo? Em algum momento não teremos tanta dificuldade em lembrar? É justamente, o Nilson, pela nossa falta de evolução, de maturidade espiritual. O transe da desencarnação
ainda é muito traumático, nós ainda tendemos a passar por um período de perturbação muito grande. Seres mais adiantados têm neste momento de desencarnação algo muito natural. Alguns fazem isso até de forma consciente, escolhem o momento que querem desencarnar. Nós ainda, além de não conseguirmos fazer isso, ainda recheamos a morte com uma cultura tétrica, uma cultura deprimente, quando era apenas uma passagem, uma renovação, um novo vislumbre de muitas oportunidades. Mas como ainda nós temos essa cultura e esta falta de amadurecimento espiritual, tudo fica muito confuso e difícil. Mas isso tende a mudar conforme formos crescendo e evoluindo no caminho. E o Fábio Prado pergunta: é verdade que os bons espíritos, segundo a escala espírita, não precisam mais encarnar na crosta terrestre? Sim, como a gente explicou, Fábio, o ser chega um momento em que ele já se desapegou de todos os vícios, de tudo que é material. Ele já está pronto para avançar para uma nova fase evolutiva, que o Espiritismo chama de espíritos puros. Mas existem tantas tradições espirituais que falam neste momento em que a alma deixa o seu corpo astral para trás e vai viver apenas em corpo mental, em dimensões onde o pensamento se materializa imediatamente, onde a vida se expressa em condições muito diferentes. Para esses seres não há mais necessidade de reencarnação, e a evolução continua sempre. Vou deixar para vocês um vídeo aqui que fala sobre evidências de reencarnação que não podem ser mais ignoradas pela ciência. Esse vídeo vai estar na tela final. E também vou deixar um vídeo que fala sobre um caso de reencarnação de uma figura histórica. Vocês sabiam que Maria Madalena reencarnou durante a fase terrível da Inquisição Católica? E ela, neste período, assombrou os religiosos. Não deixem de assistir. E, por favor, também não deixem de deixar as suas perguntas aqui nos comentários. Deixem também as cidades onde vocês moram. Eu vou respondendo o máximo que eu conseguir. Muito obrigado. Vou pedir para você deixar o seu like, se você achar que nós merecemos, compartilhar este vídeo com alguém. Confere também se já se inscreveu aí no canal. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!